Olá, pessoal, boa tarde. Mais um dia aqui, eu e Vanessa Rich, no Poder nos Bastidores. Começando aqui, 17 e pouquinho aí, né? 5 e pouco da tarde, todas as terças-feiras estaremos aqui. E hoje estamos com um super poderoso, né, Vanessa? Ele é conselheiro da Abrazel, presidente do Instituto João Diniz, CEO do Grupo Blá Blá. E, é claro, o próprio está aqui, né? E não, a gente vai ter uma aula. João Diniz, bem-vindo. Prazer ter você aqui. Um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Parabéns pelo projeto, o Poder dos Bastidores. Obrigada. E Vanessa e Thalita, vocês são incríveis. Já tenho acompanhado. E que bom. Sucesso absoluto. Parabéns. Olha, para você que pensa em empreender, pensa em começar um negócio, presta atenção nessa aula que vocês vão ter agora. Se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. E é importante que você deixe seu comentário, deixe seu like, assim que esse conteúdo vai sendo compartilhado aí pra galera. João, é difícil você pensar que no Brasil a gente tem um serviço muito ruim ainda, muito aquém. No Rio de Janeiro, pior ainda do que em São Paulo. E a gente hoje está fazendo esse podcast, gravando aqui no Rio, a gente mora aqui. Como é que a gente faz para que você, de alguma forma, dê esse pertencimento ao seu colaborador, para que ele se sinta parte da empresa e para que ele não fale assim, não, esse negócio aqui, ó, não é comigo não, aquilo ali não é comigo, isso aqui também não é meu serviço. Como é que você faz esse funcionário se sentir pertencente para que ele reme junto contigo? Então, perfeita colocação. A gente fala muito do serviço no Rio de Janeiro, né, que é um serviço que deixa muito a desejar. E, na verdade, a vida é feita de repetição. Eu venho falando isso não só dentro do empreendedorismo, no esporte, no jornalismo, enfim. Quanto mais você repete, mais preparado você fica. E o Rio de Janeiro investe muito pouco em treinamento, em capacitação profissional, em movimentos que melhorem os colaboradores, os empresários, os novos empreendedores. Então, a gente é muito preguiçoso para treinar as pessoas e a gente coloca a responsabilidade no outro. Quando a gente, como gestor, a responsabilidade é sempre nossa. Então, quando dentro de alguma empresa minha, um colaborador falha, é muito fácil eu falar assim, mas eu falei para ele. Pô, mas como é que ele não sabe atender? Como é que ele não entendeu que ele precisa ser gentil com uma pessoa? Como é que ele não fez a reserva? Como é que ele não anotou? Eu treinei, eu retreinei. Primeiro, eu contratei certo, eu contratei a pessoa certa para aquela função que ela vai desempenhar, ela tem um perfil. Número 2, eu estou treinando, eu estou atualizando aquela pessoa, eu disse o que eu quero da forma que eu quero, eu falei a importância que ele tem em representar a minha empresa. Ele não está fazendo uma função, ele está representando a minha empresa. Então ele precisa ter primeiro esse entendimento, isso precisa ser falado. As pessoas não falam as coisas. Então, por exemplo, quem vai trabalhar para mim, eu quero que a pessoa conheça a minha história, para saber o que aconteceu, para saber que embaixo desse terno tem milhares de cicatrizes, que quando ele me conhece, nesse momento de vida, ele não conhece a minha história, não sabe o que eu passei, quantas vezes eu quebrei, o que eu demorei para construir, para chegar onde eu cheguei. É importante que ele tenha respeito pela minha história, conhecimento, pela empresa, entendendo que ele está representando não só ele, mas diversos colaboradores, diversas famílias, está representando uma marca. Então, tudo isso faz parte de um bom atendimento, de uma boa prestação de serviço ou não. E o colaborador, ele precisa ter essa instrução e precisa também estar sempre se atualizando para que ele possa estar acompanhando o mercado e, com isso, gerando uma boa experiência, que é o objetivo de todo empresário, prestador de serviço. Sim. E você falou, João, agora que é importante, né, quem trabalha com você, quem vem até você, saber um pouco da sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, que eu conheço boa parte dela, mas do seu início, como você chegou até aqui, eu acho que é até importante. Sim. Porque as pessoas, às vezes, chegam naquele momento, como você falou, chega, vê ali, tá tudo pronto ali, vida fácil. Eu queria que você falasse como foi aí esse início. Lá. Eu costumo dizer que eu comecei como camelô aos 7 anos de idade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito proativa, né? E sempre muito objetiva nas minhas tomadas de decisões e nos resultados que eu queria obter. Então, eu com 7 anos de idade, eu queria ganhar dinheiro e eu não tinha, obviamente, nenhum conhecimento técnico. Meu irmão era um aficionado por gibis
E eu ficava olhando aquela estante dele na minha casa, eu morava em Laranjeiras, e ficava olhando aquela estante dele cheia de gibis. Um dia eu virei para ele e falei assim, Bruno, você vai ler de novo esses gibis? Ele falou, não. Eu falei, cara, então você me empresta para eu vender e eu divido com você? E eu desci, eu morava ali em frente, na rua Marquês de Pineda, ali em frente ao Palácio da Guanabara. Eu desci, botei as revistinhas num jornal e comecei a vender para as pessoas que passavam na rua. Ou seja, eu já estava empreendendo ali de uma forma muito natural, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer um dinheiro para comprar uma revistinha, para comprar uma bola de futebol, enfim. E eu falei, cara, eu consigo transformar dinheiro usando um produto que meu irmão tem, que não vai usar de novo, enfim. E ali eu brinco dizendo que eu comecei como camelô, mas na verdade é um instinto, foi uma coisa muito instintiva. E dali eu comecei a entender que para você ganhar dinheiro, você não precisa fazer um grande investimento. Você precisa ter uma ideia, transformar essa ideia em dinheiro e entender a dor do mercado, entender de que forma que o mercado precisa daquela ideia e você ajusta aquela ideia para poder entregar. Então, obviamente que eu comecei a atender muitas mães que passavam, que queriam comprar gibis para os filhos, compravam, meu irmão era um cara cuidadoso, então o gibi está sempre bem cuidado, ela tinha a oportunidade de comprar um bom gibi que estava à venda na banca pela metade do preço. Meu irmão já tinha lido, eu dava metade do dinheiro para ele, ele comprava mais e eu usava o meu dinheiro para comprar as coisas que eu queria. Então, eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa muito reta para fazer negócios, né? E depois, eu acho que um dos maiores legados que eu tenho é o network. Eu sempre fui uma pessoa de trato muito fácil. Eu sou uma pessoa que gosto de tratar as pessoas bem, gosto de ser bem tratado, então eu sempre tive muito network, muito carinho. E com 18, 19 anos eu falei, cara, como é que eu transformo isso em dinheiro? E eu entendi que existia já um movimento de eventos no Rio de Janeiro e faltavam alguns eventos que encaixavam com o que o nosso público queria ali, 18, 19 anos, pessoal do Zona Sul, e comecei a fazer festas. Então eu alugava casas na época aqui na Barra da Tijuca, o pessoal da praia, que eu frequentava a praia, surfava, jogava bola, os barraqueiros da praia faziam a parte de bar, porque eles já tinham uma expertise do bar. Legal. O pessoal do jiu-jitsu, que eu estava começando a treinar, me auxiliava na equipe de segurança, sempre tinha um recém-formado policial que estava montando uma empresa de segurança. Meu irmão fazia designer, então ele desenvolvia as filipetas, eu ia para a PUC, cortava ali no mimeógrafo, ali na Xerox, fazia uma filipeta, minhas amigas a gente ia para a rua, praia, porta de faculdade, e dali eu comecei a virar um empresário sem perceber que eu estava virando empresário, de forma muito amadora. O primeiro evento que eu fiz foram 1.500 pessoas. Então, caramba, foi uma bomba atômica. Um amigo DJ começando a tocar. Enfim, a minha empregada na época, a dona Elvésia, fazia uma mesa de frutas, uma mesa de pães. Eu ia na Cadeg e comprava as frutas, ia no Macro, comprava as bebidas. E a gente usava Lipfomish na época, né? Que era uma bebida... Era chiquérrimo. Então, minhas festas tinham Lipfomish. E aí a festa virou um sucesso e eu comecei a profissionalizar, né? Eu comecei a entender que eu poderia ganhar dinheiro como produtor de eventos. E depois comecei a ser chamado por algumas casas noturnas, tive o prazer de trabalhar com o Ricardo Amaral, em algumas casas dele. Gênio ele, né? O Ricardo é uma referência, eu acho que não só do setor de entretenimento, mas no Rio de Janeiro. E eu comecei a levar o meu público e a minha expertise de produtor de evento para dentro das casas noturnas. Bacana. E então eu comecei a juntar dinheiro como produtor de eventos, chegamos a fazer o Morro da Urca, né, que é o ápice, a gente criou o Réveillon do Morro da Urca, tive o prazer de ter como sócio Marinho, enfim, pessoas, Rogerinho, pessoal do Original, e a gente começou a ficar grande, né? E paralelo eu juntava o dinheiro com os eventos e montava restaurantes, que era outra grande paixão minha. Então, comecei com lojas pequenas, Oficina do Guaraná em Búzios, onde é o Fishbone hoje em dia. Né? A gente criou aquele movimento, eu tive em Arraial da Ajuda, vi aquele movimento, falei, cara, isso se encaixa lá em Búzios. Então, trouxe Mestre Marcão, Dudu Dance, aquele movimento todo. Nossa Senhora, quantas e a gente começou em 95, né? 96, eu montei a Oficina do Guaraná. Foi quando a gente levou o açaí para a praia, foi o primeiro movimento de açaí na praia, geração saúde, jiu-jitsu, boom do jiu-jitsu, eu conhecia todo mundo. Uma pergunta aí, para fazer uma parte nisso aí. Você acha que isso era a sua maneira de enxergar a oportunidade? Tipo, você pensou, peraí, esse movimento encaixa em Búzios, vamos levar isso. Sim. Foi o seu olhar. Você acha que é o seu olhar ou era muito mais a tua veia empreendedora? Vamos lá ver se dá certo. Não, os dois. Eu acho que a veia empreendedora era uma coisa natural. E eu sempre me provoquei para entender o seguinte, o que esse mercado precisa? O que essas pessoas precisam? O que eu gostaria como cliente? Eu acho que o melhor movimento é um movimento de inversão.
Quando vocês foram fazer o podcast, vocês viram já 200 podcasts e pensaram o seguinte, cara, o que eu gostaria de ver sendo entrevistado, a forma de ser entrevistado, 2 mulheres entrevistando, o que eu seria público-alvo? E aí você movimenta e faz esse produto. Então, esse movimento de inversão, não pensando em você, mas no macro, porque não adianta você fazer uma coisa que te agrade e não agrade a todos. É um movimento que vai te direcionar para você encaixar negócios. Eu já estive em Nova York vendo uma casa incrível, olhei e falei, encaixa no Rio de Janeiro se eu adaptar. Então, às vezes, você pega uma coisa, um movimento, adapta ele ou para o local que você está atuando, em Búzios, ou para a Barra, ou para a Zona Sul. Então, esse movimento que eu vi em Arraial da Ajuda, eu adaptei para Búzios. Obviamente que a essência era a mesma, mas tinham as particularidades, tinham as atrações, tinha o horário, porque o Búzios era uma área residencial, então tinha que parar 10 horas. Então, tinha o açaí, que em Arraial da Ajuda não tinha. Enfim, Arraial da Ajuda tinha um futebol ali na frente, que ali eu não tinha, mas as atrações encaixavam. Eu trouxe outras atrações que em Arraial da Ajuda não falavam tanto, mas no Rio eu entendia como necessárias, porque estaria agregando valor ao produto final. Então, você usa o teu tino empreendedor, mas você tem que estar sempre se provocando para entender o seguinte, como é que eu supro a dor desse mercado, dessa prestação de serviço, dessas pessoas? Que aí o seu negócio tem conexão com o mercado. Interessantíssimo. Não, e eu lembro também, não sei, você teve uma boate chamada Approach. Tive a Approach no Downtown. No Downtown, não foi? Eu lembro que, quando falam Downtown, é um shopping aqui na Barra, para quem está assistindo, fica aqui na Barra da Tijuca, e eu lembro que, sei lá, deve ter uns 30 anos o shopping, não sei, é muito tempo. E outro dia, eu comentando com uma pessoa, eu falei assim, cara, o que você lembra de mais antigo no Downtown? Eu fiquei pensando, eu só lembrava da Approach. E que era uma coisa, assim, que não tinha no Downtown. Aliás, hoje, depois eu acho que teve, sim, teve boate lá, teve bar. Mas, assim, você também inovou ali, né? Você chegou ali fazendo um negócio que não existia, Total. Né? Eu sempre busquei pensar fora da caixa. Né? Ser visionário um pouco. Sim, dar um passo à frente. Você não pode dar muito à frente. Engraçado, tem pessoas que dão um passo, às vezes, muito à frente e não conectam, porque fica muito longe. Aí você vê que 5 anos depois, aquilo que aquela pessoa fez começa a encaixar. Ou seja, ele acelerou demais. Então, você tem que dar um passo à frente, obviamente, para colocar um produto que ainda não tem um formato. Então, eu tive a Papillon no Intercontinental. Sim. Sério? Eu frequentava. Eu fui dono da Papillon. Eu fui dono da The House no Leblon. The House também. Eu fui dono do Approach no Downtown. Banana Jack também. Banana Jack, a gente criou um chopp de banana. Gente, eu já fui muito... olha, já dei muito lucro para João Diniz. Mas ele também sempre deu moral pros amigos. Não, também tem que falar. Não posso ser injusta. Mas o Approach foi isso. Eu vi aquele pátio interno do Downtown, né? Dos era blocos. Super diferente. E aí eu lembro que tinha bares que bombavam ali o Na Pressão, o Barril 8000. E aí o dono daquele imóvel, ele ofereceu para todos os grandes empresários e ninguém quis, porque era um lugar dentro do pátio interno. Era dentro, exatamente. Você tinha que achar o negócio, tinha que achar. Porque era interno. E era o bloco 13, era um bloco afastado também. Sim. E as pessoas também não conheciam muito o Downtown. E aí, quando eu entendi aquilo ali, eu já estava vindo morar na Barra, eu falei assim, cara, falta um lugar bacana, sofisticado aqui na Barra da Tijuca. E aí eu falei, cara, vou montar, só que eu preciso de um local isolado, porque o Barril 8000 tinha pagode, o Na Pressão tinha pagode, e o tipo de público que eu queria colocar, o tipo de som era uma pegada mais sofisticada, porque eu vi que existia uma dor de um público querendo essa proposta. Então eu fui justamente para um lugar totalmente escondido, dentro de um pátio, e obviamente com network, com divulgação, apertando os botões certos, a coisa virou uma febre. A gente dominou o pátio interno, eram 600 pessoas por noite, foi muito bacana. Sucesso total. Você teve uma experiência fantástica no grupo, né, um outro grupo, né, quando você era gerente de marketing, você era diretor de marketing do Porcão. Do Porcão. E você vivenciou ali experiências fantásticas, porque eram espaços diferentes, e algumas lojas eram em cidades do Brasil, outras fora do Brasil. Existe uma diferença muito grande do público, por exemplo, do Rio para São Paulo, para Nova York? Como é que coordena isso? Que adaptações é preciso a empresa fazer para... aqui em São Paulo a galera é um pouco mais assim, lá em Nova York é mais turístico. Não, existe muito, e perfeito você estar fazendo essa colocação, Vanessa, porque é uma das coisas que as pessoas precisam entender, respeitando a essência da marca, né? Eu trabalhei no Porcão, e isso foi uma grande escola para mim, porque eu tinha a missão de fazer com que a marca perpetuasse, tivesse a sua identidade preservada, né, como Casa de Carnes,
com um formato de rodízio, é uma casa com excelência de atendimento, só que Ilha do Governador, Ipanema, Barra da Tijuca, Rios, Miami, Salvador, Niterói, ou seja, eu precisava respeitar as particularidades de cada local onde o Porcão estava inserido, mantendo a essência da marca. Então, a gente fez uma gestão de muita conversa, né, com os gerentes de cada unidade. Então, aqui na Barra tinha o Elinho, que hoje tem o Elinho, que Dom Hélio, né? Hélio. Então, eu sentava com o Hélio e falava, Hélio, qual é o teu público, qual é a sua dor, qual o momento que o Porcão aqui da Barra fica mais vazio, é almoço, é jantar, é dia de semana, quem é seu concorrente local, para eu poder entender de que forma que eu ajudava aquela unidade. Niterói, completamente diferente, sendo gerida pelo Nédio, que era um dos donos da marca. Porcão Rios, totalmente voltado para PJ e turista. Então a gente também tinha um outro preço, era um preço mais caro, porque você, além do produto, você vendia também aquele espaço à vista. Sim. Você tinha um público com poder aquisitivo maior, enfim. Então, mantendo a essência, me fez entender que você precisa respeitar as particularidades, como eu gosto de falar, dos patrões, né? Patrão é quem paga. Então, eu preciso respeitar o dinheiro do meu patrão, que ele entra no meu restaurante, no Porcão, e entra nos meus atuais, e ele é que paga. O João não é o patrão. O João pega o dinheiro que os patrões dão e distribui para pagar o salário dos colaboradores, o aluguel, a conta de luz, o colégio do meu filho, a gasolina do meu carro. Ou seja, os patrões pagam, eu recebo, administro, distribuo o dinheiro da forma que eu combinei, e a gente, com isso, consegue perpetuar. Então, eu preciso entender o seguinte, o que esse patrão meu quer? De que forma que ele quer? De que forma que eu toco o coração dele? Porque, assim, a vida é feita por carinho. É muito simples quando a gente para de falar de empreendedorismo e fala de carinho. As pessoas querem ser cuidadas. Exatamente. Independente se é personal trainer, se é um professor de dança, se é um restaurante, se é um podcast. As pessoas são movidas por carinho. Sim. Então, você precisa encantar. Nós somos encantadores de pessoas. Então, que técnica que eu preciso ter para poder encantar aquela pessoa, para que aquela pessoa seja fiel a mim, independente de um negócio. Então, amanhã eu vou abrir uma outra casa, o meu público é tão fiel ao João, a forma com que eu trato, com que eu atendo, que o que eu vier a abrir, entendendo a necessidade do mercado, as pessoas vão vir comigo. Então, esse é o grande X da questão. Você está sendo carinhoso, você está preocupado em realmente atender com amor, com carinho, com profissionalismo, aquelas pessoas que você está se propondo a prestar um serviço ou colocar um negócio? Isso é essencial. A gente, às vezes, como cliente, como consumidor, a gente se sente desconfortável em algumas situações. A gente até falou aqui em outras conversas de prestadores de serviços que não tratam bem o cliente, que vão fazer uma entrega totalmente desinformados. E eu acho que esse olhar seu para o resultado e o que você fala de mostrar o que você quer para os seus funcionários é muito importante. Eu queria saber se você levou, hoje você é conselheiro da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e eu queria saber, você como conselheiro, você, acredito eu, deve levar muito esse conceito para eles, né? Porque eu acho que ainda tem muitos amadores, eu acho que esse olhar aí para o funcionário, para o treinamento do funcionário também é muito importante, né? Com certeza, assim, a gente tem o conselho da Abrazel, a gente tem um presidente que é o Pedro Hermeto, um grande amigo, faz uma belíssima gestão como presidente, e temos alguns conselheiros que a gente conversa junto para entender os rumos que o mercado vem seguindo e de que forma que a gente pode ajudar os empreendedores a perpetuarem, porque é uma missão muito difícil, né? Eu tenho uma palestra chamada SOS Empreendedor, que eu pauto os 10 pontos principais que quebram as empresas ou prestadores de serviço no primeiro ano. 80% das empresas, micro e pequenas empresas, quebram no primeiro ano. E eu já passei por isso, eu já quebrei muito. Sério? Por quê? Por quê? Dá aí uns 3. São contratação. Então, assim, você ter contratação de equipe, se você tiver um turnover muito grande, não souber contratar, não souber treinar e capacitar aquelas pessoas, você não vai ter uma boa experiência entregue e, com isso, você perde seu cliente. Planejamento. Eu gosto de falar na prática. Planejamento. Vou montar um restaurante, eu vou fazer um orçamento. Banana Jack, te dá um exemplo. A gente fez um orçamento da obra de 300 mil. Então, a obra do Banana vai custar 300 mil.
Quando começa a obra, eu fiz um planejamento, eu não tinha tanta experiência. Toda obra de 300, ela vai pelo menos 20%, 30% a mais. Então, a obra de 300 foi 450. O tempo de obra, que eu fiz um planejamento de 3 meses, durou quase 8. Ou seja, os 3 meses primeiros eu não pagava o aluguel, né? Eu tinha isenção de aluguel. Os outros 5 meses... Então, esse valor do aluguel, ele já passa a fazer parte da obra. O valor que eu deixo de faturar, se a casa tem uma expectativa de faturamento de 500 mil, de 500 mil, a cada mês fechado, eu estou perdendo 500 mil. Então, isso faz parte da tua conta. O quanto você vai investir, o quanto tempo você vai ficar de obra, e se a obra passar, o quanto é que você vai gastar mais na obra e o quanto você vai deixar de faturar. E aí eu contrato a equipe no 2º mês, porque eu já acho que vou abrir no 3º. Nossa. Só que eu não abro no 3º. Então, eu tenho 30 pessoas trabalhando, treinando cardápio, pagando salário, pagando transporte, pagando alimentação, e eu preciso ficar com aquelas pessoas porque eu sempre acho que vou abrir. Então, já estou carregando uma folha de 30 pessoas. Ou seja, o restaurante que era para eu abrir com 300 mil, eu abri com 1 milhão. Aí eu tive que ir no banco pegar um dinheiro, porque eu não tinha esse dinheiro. Ou seja, se o Banana Jack não fosse uma bomba atômica, eu tinha quebrado em 6 meses. Porque eu não nasci com 300 mil, ou seja, eu planejei errado. Eu não sabia nada disso que eu estou falando, e a maioria das pessoas não sabe. Exatamente. Eu não sabia. Então, às vezes, é melhor você pagar um pouco mais caro na obra, acelerar o processo, porque se você tem uma casa que fatura 500 mil por mês, a previsão, a cada quinzena você está faturando 250 mil. A cada semana, 175 mil. Ou seja, a cada semana você deixa de ganhar 175 mil, custa o aluguel, ainda que você está pagando, e além do custo da obra. Ou seja, nasceu errado, você quebra. Então, por quê? As taxas de juros da gente são muito altas. Então, se você for pegar, são 10 tópicos que só se repetem. O que eu falo é o seguinte, a vida do empreendedor são 10 salas de cinema. Os filmes são os mesmos. Só muda os protagonistas. Ou seja, os erros que o João teve montando, contratando errado e não treinando a equipe, uma série de pessoas têm, não planejando, não entendendo de fluxo de caixa, não entendendo de produto, não entendendo qual o seu público-alvo. Por que você está colocando aquele negócio? Eu sou dono de restaurante. Por que eu montei uma champanheria na Barra? Porque eu gosto de champanhe? Não. Porque eu entendi que a Barra precisava de um público, de um produto sofisticado naquele determinado momento. E aí eu usei a champanhe como ícone para posicionar o meu produto, para dar um recado para as pessoas o seguinte: champanhe é um produto elitizado, ou seja, eu estou fazendo um projeto, uma proposta muito elitizada. Bacana. Aí eu vou montar o storytelling. O que harmoniza com champanhe? Japonês. Qual é a região de champanhe que fala com o mar, que é o Rio de Janeiro? Côte d'Azur. Então eu começo a montar o meu negócio baseado no produto, no público-alvo, no momento, na precificação que aquele público pode pagar. Então eu preciso posicionar o meu negócio de acordo com a necessidade do mercado. E as pessoas não. Eu gosto de pizza, então vou montar uma pizzaria. Só que tem 15 pizzarias aqui, então pizzaria não funciona. É fazer uma pesquisa de mercado e saber o que aquele bairro precisa. Escuta, eu falo que assim, o órgão mais importante do empreendedor e o empreendedor, quando eu falo isso, é do médico, é do personal trainer, é o ouvido. Escuta as pessoas, seja curioso. Escuta, conversa com um, conversa com o outro, vai na internet, lê, vê os comentários, sai na rua. Porque com isso você vai começar a entender o seguinte: qual é a dor das pessoas? Como é que eu vou atender? Qual o remédio que eu crio dentro da gastronomia, que é super ampla, né? Eu estou dando exemplo de gastronomia, que eu posso atingir o coração daquelas pessoas na Barra. Será que em Ipanema essas pessoas têm essa necessidade? Será que a decoração da champanheria do Blá Blá de Ipanema tem que ser o mesmo da Barra da Tijuca? Será que o hábito cultural das pessoas que vão frequentar a Barra, elas têm uma origem, um hábito cultural completamente diferente da Zona Sul? Será que uma decoração que encanta na Zona Sul vai encantar na Barra da Tijuca? Você tem que ter a curiosidade, você também tem que ter a humildade para ver que você pode errar e que você tem alternativas, que você tem coisas a serem feitas, e você falou muito bem aí, você tem que ser curioso, né? Sim. Eu costumo falar assim, que se você está sentado numa mesa, falando mais dessa parte de negócio, né? Você está sentado numa mesa, tá ali numa mesa, digamos, de trabalho e que é fixa. Se você tem sócios, vamos dizer assim, você tá sempre vendo ali que você é o mais inteligente, que você é o cara que tá mais
né? Então, vai para outra mesa também, Sim. porque você tem que aprender. Sim, Se você ali só tá na tua zona de conforto, só ensinando, eu acho que é bacana você falar isso, porque fala também da humildade, porque você já sabe tanto, já passou por tanta coisa, mas mesmo assim você continua, pelo que a gente vê, né, com essa coisa de ouvir o cliente, ouvir o problema do outro, né? Na verdade, eu brinco dizendo o seguinte, que eu trocaria tudo que eu sei por tudo que eu não sei. Legal. Né? Porque a gente não sabe muito mais do que a gente sabe. A gente precisa ter justamente essa humildade, essa curiosidade e essa proatividade de você entender que você precisa estar sempre encantando e inovando. É por isso que o Blá Blá tem 11 anos, ele já passou por 5, 6 reformas e acabou de passar por uma agora completamente diferente. Desde cardápio até a decoração. Por quê? Porque eu preciso estar sempre encantando o meu público. João, você tem a humildade de compartilhar o teu conhecimento no teu instituto e você faz um trabalho fantástico onde você treina pessoas para que elas possam saber o que pra gente, teoricamente, é básico, como chegar numa entrevista de emprego, que roupa que eu vou usar, como é que eu vou me comportar. Fala um pouquinho desse trabalho, porque eu acho que é legal você detalhar. Então, o Instituto João Diniz eu criei na pandemia, né? Eu entendi, eu sempre ajudei muito as pessoas, eu sempre fui um orientador, né? De uma forma informal. E na pandemia eu entendi que eu precisava entregar muito mais por conta do maior índice de desemprego, né, que a gente passou, 18%, e das pessoas estarem desesperadas, não só empreendedores, mas também os trabalhadores. E eu falei, cara, eu preciso entregar a minha expertise para poder ajudar essas pessoas com alguma coisa que eu sei que pode iluminar. Então, eu criei o Instituto João Diniz. Primeiro, eu criei uma agência de empregos, onde eu usava o meu network com os donos de empresas e abria grupos de WhatsApp, que a gente chegou a ter mais de 10 mil pessoas inscritas, onde eu linkava quem não tinha emprego com quem estava dando emprego. Ou seja, muitas vezes você não consegue um emprego porque você não sabe como chegar. Sim. Quem precisa. Então, hoje eu tive 5 telefonemas de pessoas que querem contratar chapeiro, atendimento de farmácia, caixa de supermercado. Eu boto nos grupos, conecto as pessoas e as pessoas se Isso contratam. É incrível. Então, eu tive na Gardenia, ela brincou dizendo que eu sou o Tinder do emprego. Né? Eu junto, a gente linka, né? A gente faz o match. Né? É maravilhoso. Ou seja, eu usei o meu conhecimento com o setor que emprega, o meu conhecimento com a base para poder linkar. E daí eu entendi que muitas pessoas que buscavam serem contratadas vinham em mim depois falaram assim, seu João, eu fiz 5 entrevistas e eu não consigo ser contratado porque eu não sei fazer nada. E eu falei, pô, cara, eu preciso ensinar esse cara a alguma coisa. E aí, quando eu fiz as aulas dentro dos meus restaurantes, curso de garçom, garçonete, barman, ajudante de sushi, ajudante de cozinha, Excel, gerência e liderança, serviço avançado do vinho. São 7 cursos. E 18 horas, cursos rápidos, objetivos, para entregar para a pessoa que vai contratar uma pessoa minimamente capacitada para entrar como faixa branca. Mas eu boto a faixa branca, eu boto o kimono na faixa branca e ele pode entrar no tatame, porque senão ele não tinha nem o kimono. Sim. Então, eu entendi que eu tinha que vir do básico. Eu tinha que explicar para esse cara como é que fazia um currículo, como é que você se comporta numa entrevista de emprego, o que um empregador busca na hora que ele contrata uma pessoa. Porque esse cara nunca foi passado isso para ele. Ele acha que ele vai lá atender uma mesa, lavar um prato, é muito maior do que isso. E quando você abre a cabeça das pessoas, as pessoas passam a ter um entendimento, e aí depois eu passava para a parte técnica. Então, a gente fazia cursos com os meus professores, com o meu gerente, enfim, com pessoas que eu trouxe, e obviamente que eu participava das aulas, e a gente conseguiu formar mais de 1.500 alunos, né? Com certificado, e a gente consegue conectar. Então, essa é a forma que eu acho que a gente precisa estar entregando, e muito mais do que ter empatia com as pessoas, a gente precisa entender o seguinte, a roda só vai dar certo quando roda todo mundo junto. Não adianta o empresário, o empreendedor perpetuar e a base não acompanhar. Isso não adianta, a gente perde essas pessoas. Perde para o mercado que mais absorve mão de obra hoje, que é a violência. Então, esse menino que eu estou treinando ali, se ele não for treinado, ele pode assaltar o meu filho, a minha família e uma série de pessoas. Então, a gente precisa ter responsabilidade também dentro da sociedade, mesmo que a gente não se ache com essa obrigação. Ah, não, isso é obrigação da gestão pública. Não, isso é obrigação da sociedade. O que você pode fazer que vai mudar a vida das pessoas, que vai impactar e vai melhorar o todo? Porque não é todo mundo, não é cada um por si, cara. Sim, a gente só dá certo junto ou vai dar errado junto. Então,
se todo mundo tiver esse entendimento de pegar a sua expertise e entregar de alguma forma, a gente vai começar a ter mudança efetiva. E não é discurso, vai lá e resolve. Eu fiz uma aula agora para síndrome de Down, a gente formou 18 alunos com síndrome de Down, e foi incrível porque mostrou para a sociedade que eles estão preparados para serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Muito bacana. Então, ontem eu tive uma matéria junto com a Temaqueria, que dos alunos, a Temaqueria foi da Marinha, mas o Gurumê contratou 2 meninos com síndrome de Down, formados pelo Instituto João Diniz. Então, assim, é muito bacana você ensinar, e eu ensinei aprendendo, porque eu falei, cara, eu não sei se eles sabem carregar bandeja, eu não sei se eles vão decorar o prato. Muito bacana. Então, eu fui para dentro do restaurante, mostrei toda a linha de produção, mostrei onde é que chegam os insumos, como é que é processado, como é que é o atendimento da mesa, qual a importância do bar, do cozinheiro, no serviço do salão. E eles foram incríveis. A formação deles foi num dia que a gente fez um atendimento que só eles trabalharam atendendo o público. Então, mostra que todo mundo, se for treinado e capacitado, é capaz de entregar. Muito legal, muito legal. Que trabalho incrível. E essa coisa da formação, no dia da formação, né? Você fazer o serviço só com eles, incrível, muito incrível. Bacana. E eles são muito comprometidos, sabe? Assim, você via eles ali. Depois tem uns vídeos nas minhas redes sociais, eu postei alguns. E é emocionante, é muito bacana você entregar o certificado. E muitos deles nunca tiveram oportunidade de receber um certificado. Geralmente é o irmão, né? Algum parente que está sendo formado. E a gente precisa mostrar que eles também têm capacidade. Eu tenho um trabalho em parceria com a Helena Werneck, né, que é secretária de pessoas com deficiência, e a gente fala muito disso, né? A gente precisa, na verdade, fazer com que eles acreditem e que os pais acreditem. Porque muitas vezes os pais atrapalham. Sim. Os pais, às vezes... Acontece. Porque acaba protegendo também muito. Acha que não é capaz, acha que é normal. Não, esse cara, assim, você é do tamanho do teu sonho. Você vai chegar onde você tiver vontade de chegar e aonde você quiser chegar, mas você vai ter que suar, você vai ter que persistir, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu quebrei muito mais do que eu dei certo. Eu já tive mais de 20 restaurantes, hoje eu tenho 6, ou seja, eu quebrei 14 vezes. Só que eu não quebrei porque só quebra quando você desiste. Eu aprendi e superei. O approach deu errado, eu atravessei a rua, peguei um pouco de dinheiro que sobrou do approach e montei outro restaurante. Aí deu errado, daqui a pouco eu pintei a parede, tirei a pizza e botei uma boate. Então você vai entendendo onde é que eu errei, ajusta e nunca para. Se você parar, alguém vai vir e vai tomar o teu espaço. Com certeza. E na verdade é o que eu falo, não é o concorrente que te fecha, é você que deixou de atender. Então, são movimentos que você não pode relaxar. Você tem marcas grandiosas que pararam porque as pessoas pararam de ser humildes, se acomodaram, acharam que aquele sucesso era eterno, não se atualizaram, não se inovaram, não foram curiosas para entender quais as necessidades que o mercado estava tendo para ele poder estar oferecendo a prestação de serviço, ajustando. É ajuste, é igual lei. Lei é feita hoje. Daqui a 5 anos, não é que aquela lei não serve, ela precisa ser ajustada. João, como você sobreviveu, como é que seus negócios sobreviveram à pandemia? Eu ia falar isso, porque ele estava falando aí de emoção, e ele é um cara, lógico, que é totalmente técnico, onde ele tem que ser, mas ele é um cara coração também. Eu lembro que na pandemia você sofreu, né? E você fazia lives. Como é que foi? O que aconteceu? Olha, vou te falar, acho que talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, né, da minha vida. Eu tenho uma preocupação muito com o todo. Né? Então, assim, eu vi as minhas empresas passando por um processo que eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha 5 restaurantes. Os meus colaboradores apavorados, porque a gente não sabia se ia reabrir, se não ia reabrir. Eu não queria demitir ninguém. E eu tinha acabado de montar uma casa enorme em Ipanema, com 80 colaboradores, e eu precisei desligar uma parte deles. E aquilo ali me machucou. E eu falei, cara, eu vou recolocar vocês de volta ao mercado, e eu vou representar todo mundo porque está sendo mal conduzido esse processo. Esse processo de fechamento de empresas, principalmente do setor, está sendo mal conduzido. Você não entra num setor sem chamar o setor para mudar o setor sem conversar. Tudo pode quando é conversado, ajustado. Entende a dor de um, entende a dor do outro, entende a necessidade do momento e adequa. Nunca nada pode ser feito de cima para baixo. Então, por exemplo, minha filha que queria ir para a Búzios com 18 anos. Eu falei, pô, filha, 18 anos,
eu posso virar para ele e falar assim, não vai, ponto. Mas eu falei, cara, posso falar uma coisa? É perigoso, pô, tem muita gente de fora de Búzios, é um movimento esquisito, você vai só com seus amigos, eu acho que você não está preparado. Você consegue me aliviar e não ir, e você ir num outro final de semana? Pô, alivia teu pai, você é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Pô, se alguma coisa acontecer a você, eu não vou me perdoar. Você me alivia nisso? Você vai depois do Réveillon, você pode ir dia 5, que aí já deu uma esvaziada. Ou seja, ela falou, pô, beleza, pai, dá para ir. Eu falei, legal. Vai te machucar muito não ir? Não, tudo bem, pai, eu queria mais dar para ir depois, se eu pego meus amigos, a gente fica até o dia 10. Ou seja, chama e conversa, cara, ajusta, entende? Agora, a forma com que foi feito, de cima para baixo, que é uma forma muito errada. Mas do que você está falando? Na pandemia? Da pandemia. Mas o quê? Das demissões. O movimento que a prefeitura fez foi muito como é que é? Foi muito cruel. Foi muito cruel com o trabalhador, com os empresários. Quando fechou tudo, né? Da forma que fechou. Entendi. Sem conversar, avisando que na terça-feira não ia ter fechamento. Como e na foi isso? Porque, na verdade, nem eu lembro direito. Você deve lembrar, foi um obviamente. Comunicado, né, da prefeitura que tinha que fechar tudo. A gente teve a primeira onda que todo mundo fechou e todo mundo ficou quieto. Sim. Porque ninguém entendia que tamanho que era aquele problema. Isso, verdade. Então, a gente fechou depois do Carnaval, se eu não me engano, em 2020, e a gente ficou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho fechado. 4 meses. Ali ninguém reclamou, ninguém se posicionou, todo mundo baixou a porta e ficou entendendo qual era o tamanho daquele problema, não só no Rio, no Brasil e no mundo. Dali foram começando a reabertura, obviamente tendo que respeitar a aglomeração, que são coisas óbvias, que contagia, que você facilita o contágio. Sim. E todo mundo foi aprendendo, ali estava todo mundo aprendendo com uma coisa que ninguém conhecia, não tinha fórmula de bolo. E também não tinha fórmula de bolo ficar fechado 4 meses pagando aluguel, IPTU, condomínio, sem isenção. Não, e eu lembro que até em shopping, né, as pessoas também, muitos lojistas falaram que o shopping não aliviava. Eu falava, até que ponto que o shopping que tem que aliviar, entendeu? É uma situação complicada para todo mundo. Foi muito complicado. Né? A gente viveu aquilo ali e voltou à reabertura. O tiro de misericórdia que arrebentou com o mercado foi a segunda onda. Foi a forma que foi conduzida a segunda onda, quando em janeiro, fevereiro, março, a gente teve novamente o fechamento. E aí falaram que não ia ter o fechamento, ia ser um fechamento parcial numa terça-feira e na quinta-feira foi decretado fechamento total. Ou seja, eu trabalho com 1,5 tonelada de insumos de salmão. Eu lembro que você falava muito, você fazia live falando dos peixes estragando. Sim, eu lembro disso. Se eu trabalhasse com um telefone celular, você abaixa a porta, o telefone ele está ali. Quando você levantar a porta, ele continua. Os insumos, se você diz que vai ter, você faz a compra numa terça, prepara a casa para o final de semana e fecha, você impacta o restaurante, os colaboradores, o fornecedor que vai tomar o calote, o entregador do fornecedor, ou seja, você transfere. Essa paulada transfere para todo mundo. E aí você não consegue trabalhar, você demite a pessoa. Então, assim, foi conduzido de uma forma sem estar com o setor junto, que é o setor que mais gera emprego no Rio de Janeiro, o setor de gastronomia, de alimentação fora do lar hoje, ele é o setor que mais absorve mão de obra por 2 motivos. Primeiro, que é o setor mais inclusivo, onde tem mais mulheres, negros e partos sendo absorvidos pelo mercado. Segundo, é o setor que por metro quadrado mais contrata. Se você tem uma loja de roupa de 100 metros quadrados, você vai ter 4 funcionários. Se você tem um restaurante, você tem 3 vezes mais, você tem 12, porque você precisa de garçom, de cozinheiro, de caixa, de recepcionista. Ou seja, uma loja de roupa precisa de 2 atendentes, um caixa e um estoquista. Então, no mundo, o setor que mais absorve mão de obra por metro quadrado é o setor de gastronomia, pelas multifunções que você tem dentro desse setor. Então, e é o primeiro emprego, é a porta de emprego de todo mundo. Então, é o setor que, de uma forma natural, todo mundo sabe lavar um prato e passar uma vassoura e carregar uma bandeja, pelo menos para limpar uma mesa. Então, ele é o primeiro emprego. Então, esses 3 movimentos fazem com que a gestão pública tenha que ter um respeito especial. Não é que tem que tratar com carinho melhor do que pior, mas tem que entender o seguinte, cara, aquelas pessoas ali, as pessoas sobrevivem através do trabalho, do dinheiro. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro tem 3 setores. Você tem o setor formal, o informal e o setor da violência. Um deles vai contratar.
A gente precisa entender que o setor da violência são empresas extremamente profissionais e bem geridas, que é o tráfico e a milícia. Eles contratam mão de obra. Então, as pessoas entram no tráfico e na milícia para fazer plano de carreira. Do mesmo jeito que o menino entra numa CLT para fazer cumim, garçom, coordenador, maître, gerente, ele entra aqui como fogueteiro, vapor, soldado 1, soldado 2, gerente da boca e dono do morro. Então, ele faz plano de carreira. O menino desse ganha 300 pratas por semana, ganha 1.200 pratas por mês. É um salário mínimo. E você tem o autônomo, que não quer trabalhar para uma empresa e rouba celular e ganha em média 6 pau por mês. Então, na hora da escolha do emprego, o garoto 12, 13, 14, 15, 16 anos, como quando eu tinha 7 fui vender revistinha, talvez se eu não tivesse uma família e tivesse 7 quisesse ganhar dinheiro, eu ia fazer um vapor. Então é isso que a gente precisa entender, são seres humanos que vão trabalhar para alguém e vão receber dinheiro de alguém. Então se a gente não entender que a base, na hora da escolha do emprego, essas pessoas precisam ser capacitadas e o mercado formal e informal precisa ser potencializado, a gente não esvazia a violência. E aí é matemática. Tem mais polícia ou tem mais profissionais trabalhando para o setor da violência? Quem é que vai ganhar essa guerra? A gente vem perdendo. Por quê? Porque a gente quer resolver o problema de cima para baixo. A gente quer resolver o quê? Prende ou mata. Prende ou mata. Prende ou mata. É na base que resolve. É na raiz, tem que ir na raiz. É por isso que eu falo assim, eu quando vejo um problema na minha empresa, eu não quero saber a consequência, eu quero saber o seguinte, onde é que nasceu aquele problema? Quando nascem os bandidos? Que idade que o menino vira bandido? 13? Então vamos para dentro desse menino, vamos entender como é que é o approach, qual o movimento que a gente precisa fazer para esse garoto, em vez de ser vapor, ser cumim, consertar moto, consertar bicicleta, qual o mercado que ele está, que mão de obra que precisa, capacita e bota esse menino para trabalhar. É isso, é daqui que a gente esvazia. Esvazia de baixo para cima e, obviamente, de cima para baixo, porque você tem que conter o cara de 25, 30 anos que já virou vagabundo, profissional da violência, Sim. E não vai largar esse negócio, porque é um negócio muito rentável. Eu vendo peixe, o cara vende cocaína, arma, vende gás, vende gato net. Então, é um mercado muito estruturado. Se a gente não tiver entendimento de empreendedorismo, e eu falo que hoje o empreendedorismo é uma das maiores políticas de segurança pública, e as pessoas falam assim, pô, João, não tinha pensado nisso. É na base, é na hora da escolha do emprego. Vamos canalizar para cá, tira do cara daqui. Porque se ele vier para cá, irmão, dificilmente ele vai sair. Dificilmente. Então, na hora da escolha, a gente ensina empreendedorismo. Por quê? Porque também não tem mais emprego. Não tem mais emprego. Então, hoje em dia, se você não souber colocar o seu negócio, fazer a tua prestação de serviço e você começar a empreender e contratar pessoas, seja o empregador, não seja o empregado. Não tem empresa para absorver essa mão de obra que a gente tem. E outra coisa que eu venho falando, por que eu falo muito de empreendedorismo feminino? Você vai ver que não é porque eu acho bonito, é primeiro o seguinte, você tem os 3 setores, formal, informal e da violência. Mulher não é absorvida pela violência. Ou seja, a mulher só trabalha nesses 2 setores. A mulher é chefe de família, ela não tem tempo de ter CLT, porque ela precisa estar dentro de casa cuidando dos filhos. Porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, Sem dúvida. Então a gente precisa libertar a mulher ensinando ela a empreender. O que eu dou de aula, outro dia eu tive numa feira de empreendedorismo em Duque de Caxias. Da feira deviam ter, assim, 40 expositores, dos 40, 35 mulheres. As outras que estavam, os homens geralmente eram os maridos que estavam juntos. Então eu fui lá falar sobre posicionamento, sobre público-alvo, sobre precificação. Só que de uma forma muito simplória. Eu não posso falar de CMV. Eu tenho que falar o seguinte, quem é teu público-alvo? Quem é que você está encantando? Você está gerando uma boa experiência? Você está curioso? Aí a gente chegou numa feira, eu fui de barraca em barraca falar com todos eles, depois eu dei uma palestra. Eu comecei a palestra falando o seguinte, vocês já visitaram a feira dos outros para aprender sobre o produto dos outros? Não. Eu falei, vocês não são curiosos. Eu agora sei que aquele chapéu é feito com garrafa de PET, eu sei que aquele doce é feito com farinha integral. Esse negócio não pode ser um negócio direto, mas você pode fazer uma parceria com aquela pessoa. Sim. Vocês têm obrigação de entender do negócio dos outros. Você tem um negócio seu direto e um negócio indireto. Eu sou dono de restaurante, mas eu preciso entender de música, de moda, de decoração, de arquitetura. Por quê? Qual a playlist que eu vou botar no meu restaurante? Qual a roupa do garçom que eu vou usar para o meu restaurante para encantar o meu cliente?
Qual o tipo de decoração que eu vou inovar, já pensando na frente para encantar o meu cliente? Eu preciso entender. Não é o meu negócio direto, mas eu preciso entender. Sim. Porque se eu não entender, eu não sei qual profissional eu vou buscar para poder estar me oferecendo a prestação de serviço ou aquele encantamento que eu preciso. Essa coisa que você falou do empreendedorismo, né? Ligar isso à segurança pública é bem interessante, né? É bem interessante porque você já faz esse trabalho, você já treina as pessoas, você já dá as suas mentorias, já faz as suas palestras. E eu acho que é um pensamento também que a gente nunca tinha... Nunca tinha pensado por esse viés, nunca tinha pensado por esse viés. Quero aproveitar aqui uma pausa para a gente falar do nosso patrocinador. Dicas de Mendoza. Então, agora em julho, aquele friozinho bom, aquele vinho bom. Você vai escolher qual é a vinícola, você vai entender mais um pouco sobre uvas de corte, que eu quero entender tudo agora, então eu vou começar a estudar, que eu tô curiosíssima. Tem um QR Code aqui, ó, do lado da Thalita, você vai lá, clica nesse QR Code, aponta aí seu celular, clica, vai lá e você pode customizar a sua viagem, eles montam a viagem para você, tem toda a infraestrutura, então fica a dica, Dicas de Mendoza, tem o perfil no Instagram, @Dicas de Mendoza. Escolhe lá qual é o tipo de viagem que você quer fazer. Existe viagem para você ir acompanhado com seu marido, sua esposa. Viagem com as crianças. Enquanto você vai beber o vinho, a criança aprende a fazer o suco de uva. Legal. Então é muito divertido. Fica a dica aí para você. E você vai também, né, Vanessa? E eu vou agora em julho para lá. A Vanessa vai participar dessa experiência e vai contar tudo pra gente. Maravilhoso. E eu queria que você falasse, João, aproveitando que você falou aí dessa coisa da pandemia, que você foi muito ativo, eu lembro que você fazia muita live, você falou da abordagem aí que você não achou correta por parte do poder público. Enfim, em relação a isso, o que você diretamente já fez ou o que você pensa em fazer? Então, a gente criou um movimento, né, para poder conscientizar, né, principalmente a gestão e a população do estrago que ia acontecer na pandemia. Eu costumo dizer que para todos os setores, mas principalmente para o setor de gastronomia, a pandemia começou agora, porque os Pronamps começaram a explodir agora. Então, é muito provável que parte do setor colapse, tá, de gastronomia, porque não está aguentando a alta dos insumos, o custo altíssimo que é ter um negócio no Rio de Janeiro e as parcelas de Pronamp. Então, na verdade, a gente empurrou com a barriga, né? A forma, né? Foi empurrar e agora está chegando essa conta. Então, ali eu vi a necessidade de eu estar participando mais das tomadas de decisão, né? Porque uma das coisas que eu identifiquei, eu sempre fui muito aquém à política, né? Eu sempre fui muito focado dentro das minhas empresas e acreditava que a política, não é que não era para mim, mas a política tinham agentes feitos para a política. E hoje, a minha visão mudou completamente na pandemia porque eu vi o seguinte, só deve ter tomada de decisão quem arrisca. Para você tomar decisão, você tem que arriscar. Se você não arrisca, você não pode tomar decisão. E o empresário, o empreendedor, e quando eu falo empreendedor, não é o João de terno e gravata, não. É o cara da comunidade que empreende, que vende o pastel dele, vende o bolo. Hoje, a palavra empreendedor ela é muito mais ampla. E ela não é para comerciante, ela é para as pessoas que movimentam o mercado. Elas precisam ter representatividade dentro do setor público. Então, dali que veio a minha vontade, eu vim como candidato a deputado federal ano passado, fiz 16 mil votos, sem nenhum tipo de experiência de campanha política, mas entendendo o mercado, entendendo qual era o meu público-alvo, entendendo como é que eu conectava, deixando claro qual era a minha campanha, qual era a minha proposta, qual eram as minhas crenças, falando muito entrega. Para mim é entrega. Se você não entrega, você não funciona. Você pode ter um discurso belíssimo, mas eu quero saber o seguinte, de tudo que você falou e de tudo que você fez, cadê o resultado? Ponto. Eu acho que o resultado ele fala por si só. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento de entrega na ponta. E a gente precisa entregar para a base, cara. Para a base. A gente precisa ajudar os empreendedores, as mulheres a perpetuarem e ensinar esses meninos aqui a base. Porque é o que eu falei, a roda não está muito longe. A gente não pode ter essa disparidade social. Está errado. Não é porque está errado, não é porque eu sou bonzinho, não, é porque essa conta não fecha. Está todo mundo preso dentro de carro blindado, dentro de condomínio. Está errado, cara. E está ninguém se arrebentando na rua aí, socado dentro de transporte público, morrendo em corredor de hospital. Está errado. Não vai ser a Suíça, não vai ser a Suíça. Não tem nem essa pretensão, nem ninguém tem. Porque ninguém tem utopia.
Mas dá para ser melhor, cara. Dá para ter mais entrega. Dá para fazer um trabalho objetivo para falar, cara, como é que a gente resolve esse problema? Quem é o cara que está sentado aqui? Ele entende disso? Ele entende do que ele está falando? Eu não contrato familiar para trabalhar para mim. Como é que você vê esse ambiente dentro da política, onde você assume um cargo público? E uma vez eu fui convidada para assumir um cargo público e eu não conheço esse ambiente, então era um ambiente novo e que eu fiquei observando. De cara já apareciam vários assessores, assessor disso, assessor daquilo. Sim, mas quem são esses assessores? Com a formação deles, eu não conheço ninguém. O que é isso? Acabou que eu não assumi cargo nenhum, porque eu fiquei tão assustada com o que era o ambiente, que aquilo me deu um certo pavor. Como é que você entende o nosso sistema, a nossa política no Brasil? Você estava falando super bem em relação a esse trabalho que a gente pode fazer aí de bastidor dentro do ambiente de trazer essas crianças para que elas aprendam alguma coisa, para que elas comecem a profissão delas em vez de elas serem absorvidas pela violência, que eu achei interessantíssimo. Mas como é que você vê hoje esse organograma da política? Aí não estou falando de partido político. O organograma da política, para você hoje, funciona? No Brasil? É óbvio que não, o resultado está aí. Não é para mim, é para a sociedade, não funciona. Se tivesse funcionando, eu não tinha nem pretensão de vir para a política. Eu estava feliz dentro das minhas empresas. Agora, eu entendi que se pessoas com entendimento de gestão, entendendo o seguinte, você tem uma empresa, você tem um faturamento, você tem um número de funcionários que você pode contratar para trabalhar dentro daquela empresa, cara. Pelo amor de Deus, é conta, é matemática, é 2 mais 2. Você não precisa ir para Harvard entender o seguinte, a empresa fatura 1 milhão, ela paga tanto de aluguel, tanto de luz, tanto de gás, tanto de água, tanto de insumos. Quanto é que dá para ter a folha salarial? Dá para ter 80 funcionários, então é com 80 funcionários que você vai ter. Não dá para ter 220, porque senão você vai ter que aumentar o preço do cardápio. E aí a conta não vai fechar para o cliente. Então o que acontece hoje é que a gente tem, todo mundo quer carguinho. Ponto. Todo mundo quer carguinho, ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Eu quero um carguinho. É isso. Me dá um carguinho. Me dá um carguinho de 5, me dá um carguinho de 15. É isso. Então, com o carguinho, aí o cara que tem um carguinho, ele já arruma um carguinho pro outro. Aí, irmão, não tem matemática, vai dar ruim. Aí é imposto. Explode imposto, soca quem está tentando acelerar a economia, que são os empreendedores. E aí você fica massacrando os empreendedores, porque você fica entubando uma série de impostos para poder ter mais dinheiro para pagar carguinho, e a conta não fecha para o empreendedor. Ninguém nunca está satisfeito, porque todo mundo quer mais um carguinho. E outra coisa, a entrega de quem pega carguinho é nenhuma, porque o cara não tem técnica para estar sentado ali. Esse é o problema. Se pelo menos colocassem pessoas com conhecimento técnico e com resultado de entrega, e também com o seguinte, você vai trabalhar. Eu acredito que a gestão pública ela deveria ter o seguinte, você é remunerado enquanto você entrega. Se você não entrega, você só ganha o teu piso. Igual o garçom. O garçom tem um Igual salário. está acontecendo hoje com as SAFs no futebol. Esse é meu ambiente, né? O ambiente do futebol. E é exatamente isso. Antigamente era o amor, né? O amor prevalece. Eu, sou torcedora, você é presidente do meu clube, vou contratar não sei quem, vou trazer o jogador que eu gosto. Agora não, agora é empresa. Então, para mandar o treinador embora, custa quanto? É isso. Porque tem que contratar outro. É isso. A linha de raciocínio muda, né? Não é, não quero mais você. Contrata o cara sabendo o seguinte, tudo bem, vocês querem não der errado. Eu estava vendo ontem um vídeo tem um jogador do Flamengo que é o Marinho. Ele foi contratado por, acho que 5 milhões. Foi muito interessante. O rapaz estava fazendo a perspectiva. Ele foi contratado, foi emprestado para... É o Mari, né? Ele foi contratado, foi emprestado não sei por quanto. Depois ele foi... Os direitos do... Eu não entendo muito bem, mas os direitos de imagem dele... Resumindo, quando ele foi vendido 2 anos depois, o Flamengo comprou por 5 e vendeu por 75 milhões. Ou seja, foi a melhor transação financeira de um atleta na história de qualquer clube. Porque isso é uma contratação com inteligência. É uma contratação com inteligência e um desenrolar de gestão com inteligência. Porque foram vendo movimentos interessantes para o clube e lá na frente venderam ele e o clube comprou por 5 e voltou com 75. E talvez ele no Flamengo não tivesse essa entrega. Esse 75 provavelmente vai ser muito mais importante para o Flamengo comprar outros jogadores. Mas assim, a gestão fez a diferença. É a gestão, cara. A gestão é tudo. Qualquer restaurante é uma caixa vazia. Qualquer podcast são 3 microfones.
Quem é que vai fazer o podcast? Como é que ele vai ser conduzido? Qual a proposta dele? Quem vai sentar aqui para ser entrevistado? Como é que ele vai ser divulgado? Como é que ele vai ser rentabilizado? O podcast é o mesmo. O restaurante é o mesmo. Uma caixa com uma cozinha com um monte de mesa e de cadeira. Só vai mudar a decoração e a comida. Quem vai fazer a gestão daquilo ali? Quem é que vai fazer a compra? Quem é que vai fazer a precificação? Qual o público-alvo? Quem é que vai gerir aquele negócio? É a mesma coisa uma cidade, um estado, cara. Quem é que está sentado ali na pauta de saúde, de segurança pública, de empreendedorismo? Quem é o maestro? Vamos falar de maestro. Um prefeito, um governador, um presidente, ele é um maestro. Ele já devia nascer dizendo o seguinte: eu sou o técnico. Quem vai ser o meu lateral, quem vai ser o meu meio de campo, quem vai ser o meu goleiro, quem vai ser o meu ponto esquerda, quem vai ser o meu centroavante? Porque não adianta eu ser o dono do restaurante e botar um monte de cara que não entende para ser sushi man, para ser gerente, para ser caixa, para ser recepcionista, para ser o cara da reserva. Eu vou botar o quê? Meus amigos? Eu vou quebrar, cara. Só que o problema é que na gestão pública você não quebra, você quebra a cidade, você quebra a população, porque o salário da pessoa está garantido. Então, na verdade, você tem que entender que um empreendedor, ele é um gestor. Ele é um maestro. Sim. E ele tem que entender o seguinte: qual o tom que eu quero dar para essa orquestra sinfônica? Aí ele vai trazer o violinista certo, o contrabaixo, o bumbo. Para quê? Para no final daquela experiência ele fazer uma boa entrega. Eu não sou o gestor da minha empresa. Quem gera a minha empresa é minha equipe, cara. Eu não sou nada sem a minha equipe. Nada. Então, na verdade, quando você fala esse comparativo de que é uma caixa que tem mesas que só vai mudar a comida e essa gestão, você, na verdade, está vendendo ali o conceito, né? Sim. Você falar assim, peraí, que público eu vou atender? O que a Thalita gostaria? Caramba, acho que ela gostaria de um restaurante que fosse assim, que tivesse esse tipo de comida e esse tipo de atendimento, enfim. Você está vendendo para ela não é a comida, não é o espaço, é o conceito. É a experiência. Quando você cria uma marca, um restaurante, uma boate, você parte do conceito? Como é essa linha de raciocínio? Eu parto do seguinte: o que o mercado precisa? Qual é a dor do mercado? Então, se eu for montar uma casa hoje na Tijuca, eu vou ter que mergulhar dentro da Tijuca e entender o seguinte: qual é a dor da Tijuca? Para quem que eu quero trabalhar na Tijuca? Para os de terceira idade? Para as crianças da Tijuca? Não tem nenhum parquinho na Tijuca. Então, cara, estou entendendo aqui que os pais e as mães, final de semana, eles têm que pegar o carro e têm que ir para o Meier ou para a Barra, porque na Tijuca não tem nenhum centro de infantil bacana, divertido e tal. Vou montar uma casa de festa infantil na Tijuca, porque tem famílias, eu tenho mercado, eu já escutei, eu conheço pessoal que mora na Tijuca e todo mundo tem que se deslocar no final de semana. Aí eu vou criar um produto para atender classe A, B, C, D ou E. Quanto é que esse público pode pagar? Ou seja, a minha precificação, o custo do meu ponto, a estrutura que eu vou montar está de acordo com o público que eu quero trabalhar e quanto eu acho que eu vou faturar. Então, ali você começa a desenhar o teu negócio. Então, mas sempre vendendo experiência. Você precisa encantar as pessoas, senão você perde essas pessoas. Dá um exemplo aqui muito bacana que todo mundo, quando eu faço essa colocação nas palestras, entende. Quando eu fui convidado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia para dar palestra nas FATECs, de todo o estado do Rio de Janeiro. E eu começo a palestra falando sobre empreendedorismo, o que é empreender. As pessoas têm um pouco de confusão e eu sou muito reto, eu falo: empreender é transformar uma ideia em dinheiro. Ponto. Eu tive uma ideia, garoto, peguei as revistinhas, transformei em dinheiro. Então é isso, empreender é isso, raiz. Como é que você tem sucesso no empreendedorismo? Entende a dor e promove um movimento que supra aquelas dores. E aí eu pergunto assim para as pessoas: quem é empreendedor aqui? E aí, geralmente, assim, 10 pessoas levantam o braço, porque um vende doce, o outro vende empada, o outro faz uma toalha de mesa, vende. Eu falo: olha, eu vou mostrar para vocês que todos vocês são empreendedores e não se dão conta. Qual é a maior empresa do mundo? Aí todo mundo começa. Facebook, Tesla. Aí eu falo: não, a maior empresa do mundo se chama família. Essa é a maior empresa do mundo. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês já empreendem dentro da família. Empreender é gerar experiência, encantar as pessoas. Você encanta seu marido? Você encanta o seu pai, a sua mãe? Você encanta a sua esposa? Você está preocupado em gerar uma boa experiência para essa pessoa?
para você conectar essa pessoa e essa pessoa ser seu cliente, ela está conectada com você. Outro dia, aí eu uso exemplo, outro dia um amigo meu virou e falou assim, João, minha namorada de 5 anos terminou comigo do nada. Eu falei, do nada não. Não é do nada. Geralmente não é do nada. Aí eu falo o seguinte, começa a entender os sinais que o teu cliente está dando. Aí as pessoas eu falei, sinal de um restaurante, prato cheio na mesa, o restaurante, garçom veio retirar o prato cheio. Prato cheio devolvido para a cozinha, ou a comida está ruim ou tem muita comida no prato. Precisa ser corrigido. Aquilo ali é um sinal. A mesma coisa o drink. Drink cheio. Ou está muito doce, ou está muito forte, ou está amargo, não gostou. Se o profissional não perguntar qual foi o motivo, ele não consegue corrigir. Quando ele não corrige, ele para de encantar. Quando ele para de encantar, ele perde a pessoa. Eu falei o seguinte... Que ela não vai voltar e não vai te explicar o que aconteceu com ele, ela não vai voltar. É por isso que a tua namorada te deixou. Ela ficou te dando um monte de sinal, sem ser verbalizado. E você não quis absorver, porque você não está preocupado em gerar uma boa experiência para ela, e você perdeu a tua mulher. Ou para alguém, ou para ninguém. Ou porque ela encheu o saco de ser tua mulher. E se você não fizer uma autoanálise, vai acontecer de novo com a próxima que vier. É isso. Ou você vai encantar ela durante um curto espaço de tempo, aí daqui a pouco fala, e aí você para de encantar a pessoa. Então, se você não estiver encantando a pessoa constantemente e vice-versa, as pessoas se desconectam. Aí eu falei assim, quem é a mãe aqui? Aí uma série de mulheres levanta o braço, eu falei, você conhece o nome do melhor amigo do seu filho? Qual é a cor que o seu filho mais gosta? Qual foi o momento mais feliz da vida do seu filho? Não sabe. Se você não conhece o teu público-alvo, você não sabe como encantar ele. Então, primeira coisa, conheça o teu público. Barra quer, eu não vou conseguir encantar, eu não vou conseguir oferecer para ele o que ele quer, porque eu não conheço ele. E aí você perde o teu filho. Se você não conectar com o seu filho, você perde o teu filho. Ele pode estar com depressão, ele pode estar sofrendo bullying e você não está entendendo os sinais que ele está te dando. Ele está mais agressivo, ele está mais calado e você não está absorvendo. Vou te contar uma experiência que eu tive. Eu estou tentando lembrar qual foi o restaurante que eu fui, que era tudo no iPad, né? O pedido era ali. O garçom, ele só trazia. Quase como se fosse um delivery, só que no lugar. Aí eu acho que era um restaurante de comida japonesa, se eu não me engano. Enfim, aí eu digitei. Aí eu falei, gente, mas que estranho. Eu já não gosto. Então, particularmente, já não gosto. Eu queria conversar com o cara, irmão. Você acha que qual é o peixe que tá mais fresco hoje? Sei lá, Sim. eu queria trocar uma ideia. Eu achei um negócio tão frio que eu não voltei mais lá. Mas eu também não disse isso pro cara. Sim, eu não falo não vou voltar mais não, porque esse negócio estranho. Tô falando com o iPad aqui, eu não... Ou seja, ele provavelmente deveria falar assim, você gostou do atendimento? Conversa, Isso cara. é bacana. Por que você achou? Eu falei assim, outro dia eu fui dar uma palestra para síndicos condominiais. Aí eu falei o seguinte, vocês conversam com as pessoas que vocês cuidam? Por que vocês não entendem que o síndico ele é o dono de um resort? Fazer essa comparação. Por que a roupa do teu porteiro é aquela de 1980? Camisa azul e calça preta. Por que não pode ter um uniforme bacana? Por que você não pode ter um aroma legal na recepção? Você não tem quando você chega num hotel, num resort? Por que você não pode ter um arranjo de flores? O que custa? Isso valoriza o teu apartamento, valoriza o teu condomínio. Você já conversou para saber se o teu condômino gosta da piscina, do parquinho, da academia, ou se desejaria? Eu não vou em reunião de condomínio. Nem eu. Ninguém vai. Então, se você não for um cara, você não é o gestor, você precisa encantar esse cara todo dia. Olha a dificuldade que vocês têm. Eu encanto o meu cliente quando ele vai na minha casa uma vez por semana, duas. O cara sai e volta para casa todo dia. Ou seja, você precisa encantar esse cara desde o teu colaborador para falar assim, tudo bom, dona Thalita? Pô, bem-vinda de volta. Pô, que bom tá a senhora recebendo a senhora aqui mais um dia. Todo dia você tem que fazer aquela pessoa ser feliz, cara. E ali você vai falar assim, porra, cara... Se sentir em casa. Porra, que prédio incrível que eu moro, que lugar maneiro, que síndico bacana, tá preocupado, ele tá entendendo o que a gente quer, o que não quer, bota uma flor diferente, muda a roupa do porteiro, faz uma decoração de acordo com a estação do ano. O que custa, cara? É experiência. Você pode perder um morador, o cara pode parar de pagar o condomínio se ele estiver insatisfeito com a tua entrega, cara.
E você ouvir também, né? Ouvir é fundamental. Escute o tempo todo, provoque as pessoas falarem, porque as pessoas não falam, eu não reclamo. Eu vou no restaurante, se eu for mal atendido, eu não reclamo, pago os 12% e nunca mais eu volto. Eu também sou assim. Então, assim, se você não entender que você precisa estar conectando com essa pessoa, outra coisa, inovação, que é fundamental. Eu falo o seguinte, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 20, a Joana, e o Diego de 16. E eu já fui pai mais de 10 vezes. Aí todo mundo fica me olhando. Eu falo, vou explicar. Eu fui pai da Joana, recém-nascida, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto. Só da Joana eu já fui 6 pais. Completamente diferentes. Ou seja, eu precisei me inovar e me adequar às necessidades da Joana com 5 e com 14 para poder conectar com ela. Isso é inovação. Isso é você estar em constante adaptação de mercado para você poder atender a expectativa de quem você quer gerar uma boa experiência. E ela mora na sua casa, convive com você. Comigo. Imagina um cara que tem um restaurante que cada dia entra um ser humano diferente ali, que vem com outras experiências que a pessoa não tem a menor ideia se ela gosta de... E aí, Thalita? Cadê aí? Vou trazer aí seu refrigerante. Não sabe. Imagina na gestão pública, né? Você falou agora há pouco, eu achava até a pandemia que uma pessoa que era fora do ambiente político não tinha que se meter com a política. E você já viu que não. E eu também sempre pensei que não. Porque eu vim agora do ambiente político, mas assim, eu acho que a agonia, a minha opinião, a agonia do cara trabalhando é o que move ele. Sim. Enquanto você estiver agoniado, aquilo ali tá errado, aquilo ali não pode ser assim. Incansável. Você tem que estar agoniado o dia inteiro. Eu falava isso para as pessoas que trabalhavam comigo. E aí eu lembrei quando você falou assessores, eu era subprefeita aqui do Rio e eu tinha ligado 10 assessores meus. Fora os de outras secretarias que trabalhavam, lógico, sim, cooperando, em conjunto. Mas 10 eram ligados a mim. E todos trabalhavam muito. Aí você falou dos cargos, já tem muita gente que quer cargo e não quer trabalho. Eu falava assim, gente, olha só, eu tô aqui, não é pelo dinheiro. Eu sou a primeira a chegar, a última a sair, trabalho de domingo a domingo, não tirei um final de semana de férias. Tem que estar nessa pegada que eu tiver. Quem tá? Quem ficou, ficou. Perfeito. Renovei a equipe algumas vezes, porque tinha gente que não queria aquilo, e eu falava, é opção. E vocês estão ganhando bem. Aí entra aquela coisa... Pior são aqueles que têm cargo e não trabalham. A gente vê isso na televisão sempre, né? A gente vê quantas matérias aí de funcionários que não sei o quê, que eram nomeados e estão na academia, e estão não sei aonde, estão não sei o quê. Então aí, que exemplo que isso dá pro cara que trabalha comigo ali, que eu falo, olha, a gente tem que trabalhar de domingo a domingo. É isso. E a outra, que tá trabalhando lá, que apareceu na televisão, ganhando 20 mil, sei lá, e tendo salão de beleza ao mesmo tempo... Então, assim, eu penso hoje até o contrário, que a velha política atrapalha muito. Os velhos hábitos atrapalham muito. Essa coisa do funcionalismo que não está ali, que é cargo, mas que não trabalha, isso atrapalha muito. Eu acho que a política precisa de pessoas que pensem fora da caixa. Sim. Eu acho que a política precisa de pessoas que vão poder cobrar, porque não tem... rabo preso, digamos assim, né? Que elas vão poder chegar e falar assim, não, a gente vai trabalhar sério agora, a gente vai fazer assim agora. Mas não tem mais. Não tem mais. E eu acho que esse pensamento teu tem tudo a ver. Eu acho que a política, ela precisa de cabeças que pensem fora da caixa, porque se for fazer mais do mesmo, a gente vai continuar. E já está claro que já não deu certo. Está claro. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil não é o país do futuro. Vamos parar com esse papo. O Brasil deu errado. O Rio de Janeiro deu errado. Vem dando errado há anos. É só você olhar para trás. Eu, quando nasci em 73 e 83, o Rio de Janeiro era melhor do que de 83 a 93, que era melhor do que de 93 a 2003, 2003 a 2013 e 2013 a 23. Ponto, é fato. Você tinha menos favelização, você tinha menos violência, você tinha um transporte público um pouco melhor, você tinha saúde um pouco melhor, ou seja, a gente só piorou. Então, assim, o resultado está aí, não é o que eu acho, a gente não está falando de idealismo. Eu não falo de idealismo, cada um tem o seu dentro da política. Eu acredito que o caminho é esse, eu acredito que é esse aqui, tudo bem, eu respeito. Se acredita nisso, eu acredito naquilo, tudo bem. Agora, resultado você não discute, não é ideal, é resultado, é matemática. Né? Então é o seguinte, você tem uma empresa, eu tenho a ideia de fazer a gestão da empresa desse jeito. Cara, mas há um ano essa empresa vem fechando no vermelho.
Ou seja, a tua gestão não funciona, irmão. Não dá certo, está piorando a empresa. Cada vez piora. Olha, pô, eu não concordo, mas, cara, a empresa, pô, está melhorando. Pô, então eu preciso respeitar essa forma de gestão, por mais que não seja o sonho e por mais que eu não ame aquele gerente, mas ele está tendo entrega. Sim. Então é uma empresa, cara. A gente precisa olhar para trás e falar, cara, onde é que a gente errou? Que a gente vem piorando? O que a gente pode fazer para melhorar? Eu não quero apontar dedo também, não tem nem saco para apontar dedo, eu estou aqui para dar resultado. Ah, deu errado, já foi. O que a gente vai fazer para mudar? É isso. Qual é o para frente? O para trás já foi. Não adianta eu ficar brigando com o meu gerente, porque ele botou a caixa de peixe em cima da caixa de tomate, amassou o tomate foi pro lixo e o meu CMV explodiu. Irmão, não bota a caixa de peixe em cima da caixa de tomate. Ou então compra uma caixa que, se botar em cima, ela não amassa o outro. Eu quero o resultado, é para frente. É por isso que eu estou falando. Vamos resolver o problema da violência, que é o principal. Na base. De cima para baixo, para conter. Mas vamos esvaziar. O que pode ser feito para esvaziar? É criança o dia inteiro no colégio? Porque ela não fica solta? O que vai fazer para fazer a criança ficar no colégio? É comida? Então vamos botar comida. O que seria incrível, né? A criança com mais comida, horário. Entendeu? Bota banho. Então, assim, mas a matemática não fecha. Tudo bem, não fecha, então vamos dar uma reduzida nos carguinhos? Vamos dar uma enxugada no carguinho? Porque, pô, aí não, também, irmão, você tem um número, cara. Você tem um número para poder fazer a gestão. Isso aqui é uma empresa. Então estratégia, enxuga, estratégia. Qual é a prioridade? Segurança, educação, saúde, transporte. O que a gente vai fazer de diferente? O que vai ser feito de diferente? Quem é que vai fazer e como é que vai fazer? E vamos fazer para entregar rápido, curto prazo, nada para daqui a 10 anos. Ninguém tem tempo de esperar 10 anos. Obviamente que os resultados a longo prazo eles vêm aparecendo, mas cada menino que eu formo em emprego é menos um assaltante na rua, cara. Ponto. Cada menino que virou comim, que está trabalhando num restaurante, que está lavando uma louça, que está no balcão de farmácia, é menos um moleque que talvez tenha um bote, seja dado o bote do tráfico da milícia, esse cara caia no conto da sereia e talvez ele mate a tua família, bicho. Porque é assim, é rápido. A tomada de decisão num garoto desse, cara, vou assaltar e ponto. E ali, daqui a pouco, ele já estragou a tua vida, a vida dos outros, a vida do turista, a vida do comércio, porque, de novo, uma coisa está linkada na outra. A gente tem um país que vive de comércio, de turismo, de serviço. Se você não criar um ambiente seguro, é o que eu falo. Se você vai para um restaurante, você sabe que o teto do restaurante pode cair na sua cabeça, você não vai nesse restaurante. Você vai em outro. Então, por que as pessoas vão vir para o Rio de Janeiro dar dinheiro para a gente? Trazer um novo dinheiro para o Rio de Janeiro? Se eu posso dar um dinheiro para São Paulo, para Fortaleza, para Alagoas, porque eu sei que a minha família vai estar protegida e vai ter uma boa experiência nesses outros lugares. Eu vou para um lugar que vai me dar segurança, número 1. E daí partiu também essa ideia do Empreende Rio? Sim. Fale agora disso. Vamos lá. Porque eu acho que tem tudo a ver. A ideia é muito boa. O Empreende Rio foi uma... Assim, eu sempre acompanhei dentro o setor de empreendedorismo e ele sempre foi muito segmentado. Né? Você tem feiras de tecnologia incríveis, de turismo, de eventos, de gastronomia. E eu estou olhando, do mesmo jeito que eu falo que eu, para ser dono de restaurante, eu preciso entender de todos os setores, a gente precisa falar de empreendedorismo de uma forma macro. E a gente precisa fazer movimentos para eles todos estarem juntos, aprendendo um com o outro e trocando informação e trabalhando em conjunto. Porque dentro do meu restaurante eu tenho tecnologia, isso é bacana, eu tenho mercado artístico. Então eu criei o Empreende Rio, que são diversos painéis, são os setores que mais movimentam a economia do Rio de Janeiro, no mesmo local, divididos em painéis, com seminários, com a presença de 6 pessoas, e trocas de experiência. Então, a gente vai ter o setor de gastronomia, 6 players de mercado top, falando das dificuldades, falando de como começaram, falando do que eles pensam para o futuro sobre o assunto de gastronomia. Sai esse seminário, em seguida entra o de turismo. Então, a gente vai ter players do mercado, da rede hoteleira, do Rio Convention Bureau, secretário de turismo, pessoas que entendem e vivem essa pauta para falarem de turismo. Sai o turismo, vamos falar de empreendedorismo digital. De que forma você pode usar
o digital para empreender. Então, eu trouxe médicos, trouxe o Nutrifofo, trouxe o Daniel Rosa. Ele é incrível. São caras que são empreendedores. Não, ele é nutricionista, ele é empreendedor, porque ele ganha uma grana vendendo curso através do digital. Sim. Então, ele encontrou uma maneira divertida de falar do negócio dele. E ele é um personagem. Então, assim, você vê que ele criou e outros criam essas formas. Então, são empreendedores. Então, o médico é empreendedor, o dentista é empreendedor, o nutricionista é empreendedor, o artista é um empreendedor, o dono da rádio é um empreendedor. Ou seja, eu trouxe mercado fonográfico e artístico, trouxe gestão pública para dentro da conversa. Veio o Gutinho de Areal, está fazendo um trabalho belíssimo lá das uvas em Areal. Trouxe empreendedorismo feminino para a gente falar das dificuldades, trouxe a Elô, trouxe pessoas ligadas à pauta feminina, eu trouxe a Cris da Praia, que é uma barraqueira de praia que tem um puta movimento em Ipanema. Legal. Que hoje os barraqueiros de praia, a gente conseguiu colocar eles dentro da Brasel e eles são entendidos como empreendedores, eles são empresários do setor de gastronomia. A diferença é que eles montam e desmontam o restaurante deles todo dia. Mas eles não são barraqueiros, para com esse papo. Não tem barraqueiro. Esse cara é turista, esse cara trabalha para o nosso turista, ele atende a nossa sociedade, ele está no local mais importante do Rio de Janeiro, que se chama Areia. Mais democrático, né? Todo turista vem para Areia, ele vai passar um dia no Pão de Açúcar, um dia no Corcovado, um dia no Maracanã e vai todo dia à praia. E quem recebe ele são os barraqueiros. Para de chamar o cara de barraqueiro. O cara não é camelô, o cara tem um estabelecimento comercial, contrata mão de obra, gera emprego, gera economia, paga imposto e atende o nosso turista, cara. Vamos potencializar esse cara, vamos ensinar esse cara a trabalhar, vamos ensinar para esse cara trazer o digital, trazer a internet, trazer o atendimento. Ele tem um salão longe, a barraca dele está aqui e a praça dele está aqui. E aqui tem um mar quente no pé dele. Como é que ele pode trabalhar com rádio, em vez do cara ficar aí e voltando todo dia? Toda hora você tem pedido coco gelado, o cara passa um rádio, o garçom não precisa sair da praça. Garçom, quando sai da praça, ele para de atender e para de vender. Garçom não sai de praça, quem sai de praça é cumim. Então... O que é cumim, que eu tô curiosa? Cumim é o ajudante do garçom. O cumim é o soldado raso. O primeiro ali... Ou seja, o cumim é o cara que vai chegar na mesa, vai limpar a sua mesa, vai montar a mesa, mas ele não te atende. Ele não serve? Ele não serve. Não, ele pode colocar o prato. Mas, na verdade, o certo é o cumim dar o prato na mão do garçom, e o garçom vem e te serve. O garçom tira o pedido. Por isso que seria o primeiro emprego. É o primeiro emprego, é o raso. Mas ele precisa saber carregar a bandeja e ele precisa entender que ele está sendo contratado para comer, mas ele já tem que querer ser garçom. Sim, sim. Então é o seguinte, ele precisa ler o cardápio, ele precisa ter conhecimento do cardápio, porque a Vanessa, quando não sabe quem é o cumim e você não tem obrigação, se você perguntar para ele o seguinte, quais as vodkas que você tem na casa? Ele não vai... Ele tem que saber. Ah, tá. Ele tem que saber. E o cara que sabe rápido vira garçom. E o cara que não sabe... Você acha que o brasileiro tem um pensamento, aí é nosso, cultural, que você tem... Eu sempre costumo dizer que tem sempre alguém com um pensamento muito limitado e esse garçom, ele não sonha em ser maître. Por que isso acontece no Brasil? Porque falta educação para o cara entender que se ele virar maître, daqui a pouco ele pode virar o dono do restaurante, daqui a pouco ele pode ter uma cadeia de restaurante. Eu acho o horizonte. Então, eu acho que é do ser humano. Eu acho que tem pessoas que não têm autoconfiança, tem pessoas que não se acham capazes. Então, a gente como líder, vocês como líderes, eu como líder, a gente precisa dizer o seguinte, você é capaz, cara. Só depende de você. Você pode. Você quer? Você pode. Agora, você vai ter que suar. Tem cara que não quer suar. Esse aí esquece. Esse aí não tem jeito. O acomodado, ponto. Agora, tem cara que falta ter confiança. Então, a gente precisa fazer o quê? Empoderar esse cara. Outro dia me parou um comigo, ele falou assim para mim, seu João, você acha que eu consigo um dia ter um restaurante? Eu falei, que bonitinho. Sensacional. Eu falei, é óbvio que você consegue. É óbvio que você consegue. Eu treino muitas pessoas, dou mentoria em comunicação e eu acho que às vezes é isso, falta o pertencimento. A pessoa não se sente... ela não se sente dona daquela cadeira que ela recebeu ali para ela ocupar. É tudo aqui, cara. É tudo aqui. É o que eu falo o seguinte, pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Pensa grande, cara. Pensa grande. Eu, quando fui fazer o Morro da Urca, o Réveillon, eu falei, onde é que eu vou fazer um puta Réveillon? Aí eu olhei pro morro e falei, é lá em cima. Porque aqui embaixo a gente já tem um monte. E lá é o pico, cara. Lá é o cartão postal do Rio de Janeiro, nunca teve um Réveillon lá em cima. Aí eu fui lá atrás da Maria Cília com o Mário, e a gente falou, mas você tem coragem? Eu falei, coragem não me falta.
E eu vou montar, e a gente bombou lá. Foi muito forte. E dali a gente fez. Quando eu vim para a campanha, todo mundo falou assim, pô, João, vem de vereador, já vai vir de deputado federal. Eu falei, cara, se desse eu vinha de presidente. Porque eu vou fazer o mesmo trabalho, o meu tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho. Se eu vou destinar o meu tempo para uma campanha, eu vou lá em cima, irmão. Eu vou lá em cima. Eu não vou pensar no raso, eu vou lá em cima. Então você vem candidato a prefeito. Cara, eu venho forte. Não... Aí, ó, já você pode falar? Não, olha só, o que eu entendi. Se eu falar para você hoje o que vai acontecer daqui a um ano, muitas coisas mudam. Mas eu digo o seguinte, eu tenho como vontade ser gestor da minha cidade ou do meu estado. Eu não estou dizendo que é na próxima eleição, não estou dizendo que é daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Mas eu tenho esse desejo. Legal saber. Até porque você falou que até pouco tempo atrás, né, você tinha esse pensamento na diferente. Na verdade, eu bacana. tenho pelo seguinte, cara, porque assim, eu vejo a gestão de uma outra forma, tá? Eu vejo a gestão, a entrega de uma outra forma. E eu já sei o que deu errado. Eu estou longe de ser o rei da razão, ou o cara que sabe o que... Não, só que eu acho que a gente precisa fazer uma gestão diferente. Eu acho que tem que ser gestão participativa, gestão profissional com pessoas capacitadas, gestão com entendimento social, sem discurso e com entrega, sabe? A gente tem que mudar um pouco, não adianta, já deu errado, cara. A gente não pode repetir erro. A vida, eu já dei errado muito como empresário. E eu aprendi o que eu dei errado. E eu fui corrigindo. E não é que tudo está errado. Não, tem muita coisa bacana, muita coisa que pode ser reaproveitada. Não, tem muita gente boa, com certeza. E tem muito movimento bacana. Não estamos dizendo que é tudo errado, não. Sim, sim. Mas o resultado não está bacana. Então, assim, o que interessa é o resultado. Vamos fatiar o resultado e vamos buscar os resultados aqui, principalmente para o principal, para o básico. Então, assim, eu acho que o meu convite, quando eu vim para a gestão, né, não que eu esteja na gestão, mas quando eu entendi que eu poderia entregar a minha experiência para a gestão, é falar o seguinte, cara, vamos mudar esse formato? Ah, João, você tem uma utopia, você vai mudar? Não, não vou. Eu sei que tem movimentos que não se mudam de uma hora para outra. Eu sei que tem processos lentos dentro da gestão pública que não são tão acelerados quanto na gestão privada. Então, respeitando, aprendendo também muito com bons gestores que precisa ter essa troca. Mas eu digo o seguinte, tem que ser participativo. Tem que ser participativo. A sociedade, ela não se sente pertencente à gestão, e ela é, porque ela que dá o exemplo. Os empreendedores não se sentem pertencentes à gestão, e eles são a máquina que impulsiona a gestão, principalmente no Rio de Janeiro. Então, eles precisam fazer parte. Mas não é tomar, não. É fazer parte com. É juntar forças. Não é, não, agora entram os empresários. Não, nada disso. É o seguinte, quem tem um pensamento de sociedade onde a gente vai ter a sociedade participando, os empreendedores participando e os bons gestores públicos participando. Porque eles têm uma grande experiência. Eles têm uma grande experiência. Sim. E experiência você tem que respeitar. Cabelo branco e ruga você tem que respeitar. Mas tem que respeitar com a entrega que eles estão fazendo. Sim. E vamos juntar, e vamos trazer novos movimentos para a gente poder juntar força. De novo, a gente tem que dar certo. É uma tristeza ver o Rio de Janeiro, né? E eu não falo isso apontando o dedo para ninguém, nem culpando A ou B, mas é triste a gente ver uma cidade que a gente tem medo de andar na rua, cara. Tem medo de andar na rua, que está pensando em morar em Portugal, morar em Miami, morar não sei aonde. A gente está fugindo da cidade, ou está preso dentro de casa. Meu filho não anda de ônibus, cara. Eu andei de ônibus a vida inteira. Eu não tenho segurança de botar o meu filho andando de ônibus 16 anos. Ele vai tomar um bote. Ele pode tomar uma facada na barriga. E eu não quero enterrar meu filho. Então, assim, acidentes podem acontecer? Podem, mas a gente precisa minimizar. A gente já sabe o que está errado. Então, vamos ali ajustar aquilo ali junto. É todo mundo junto. Sem radicalismo, cara. Isso não é jogo de futebol. Para com isso, cara. Concordo. Pô, chega de gritaria. Thalita, vamos chamar a Amoedo, nossa patrocinadora. Falando em gestão, falando em boa gestão, em empreendedorismo, em boas
coisas. A Amoedo é referência aí no nosso mercado. Já dei muito dinheiro para montar restaurante com a Amoedo. Olha, não tem um convidado que vem aqui, olha só. A nossa cota de patrocínio vai ter que aumentar, hein, Vanessa? Porque a gente é bem atendido, a gente tá falando de atendimento o tempo inteiro, a gente é bem atendido e eles resolvem da construção à decoração. Você vai lá, eu preciso de uma tomada assim. Tá aqui, ó. Eu assino embaixo. Não, e é bacana porque todo mundo que vem aqui fala, não, eu compro. O Zico veio aqui e falou, não, eu compro muito lá. A outra veio aqui, eu não, compro muito lá. E realmente, quando você é referência, é muito bom. E a Amoedo, o Elinho, o time deles lá. O Elinho é incrível. Incrível. Então, desde o início, eu falei, vou fazer, e ele apostou, sabe? Ele foi o primeiro cara que falou assim, cara, maneiro. Vai ser legal, vai ser bacana. Obrigada, Amoedo. Não, Amoedo, parabéns a Amoedo por apostar nesse projeto e por estar prestando tão bons serviços à sociedade, aos empreendedores e à sociedade total. É muito bacana ouvir você falar isso e gratidão a eles também. E obrigada. Sempre se inovando, se atualizando. E o QR Code está aqui na tela também, as pessoas estão vendo e a gente está sempre aqui falando da Amoedo e fui comprar em outro lugar outro dia, me ferrei justamente pela experiência do atendimento. Eu falei assim, olha, isso aí deve ter sido praga do patrocinador, porque eu fui comprar no concorrente, não entregaram até hoje. É isso. Você acredita? E quando o cara foi entregar, entregou pela metade, falou que o meu endereço estava errado. Eu falei, não, tá certinho, moço. Não, não está. Então, assim, tudo é o atendimento. E tudo é por isso que a Amoedo está esse tempo todo no mercado. Exatamente. Né? Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso, exatamente. A gente tem um presente para você. Opa! Lembrancinha. É uma marca aqui do nosso canal. Que legal. Adoro presente. Pra você colocar lá na sua mesa do seu trabalho. Em uma no seu das escritório. A mesa do meu deve trabalho ter é a mesa do restaurante. A mesa do restaurante. Eu vou dar essa caneca aqui de mesa em mesa. Só que um dia vai ter gin, outro dia vai ter vodka, um dia vai ter guaraná, suco de laranja. Pô, adorei. Adorei. Não, mas João, quando você falou que até sobre o nosso podcast, e você fala também, fala aí do seu funcionário, que perguntou se, o que você acha se eu posso chegar a ser dono de um restaurante? A gente já recebeu muitas pessoas aqui e o nosso intuito foi o seguinte, o poder nos bastidores, o que a gente quer trazer? São diferentes poderes. Sim, perfeito. E a gente já teve convidada aqui que falou assim, poxa, mas eu não tenho poder. Aí Qual a gente falou, que você como acha assim? que é o seu poder? O meu? O meu Todos poder... têm, né? Eu acho. O meu poder eu acho que é poder... É pensar no todo. É fazer com que todo mundo dê certo. Eu acho que assim, o meu propósito, né? E eu uso o meu poder para poder potencializar a vida de todo mundo. Eu acho que a gente ganha junto. Então, eu acho que se eu tenho algum poder, eu uso ele para todos. Eu acho que esse é o grande propósito de vida que eu tenho. Eu costumo dizer o seguinte, no final desse filme a gente morre e caixão não tem gaveta. Então a gente veio aqui para entregar para todo mundo. A gente tem que deixar um legado aqui, que depois que o dia que a gente chegar lá em cima, a gente olha para trás e fala assim, cara, maneira minha vida, foi uma vida bacana, bicho. Entreguei, ajudei todo mundo que eu podia, ajudei os meus, ajudei todos e fiz o meu dever de casa direitinho. Bom demais. Nossa, legal. Adorei conversar com você e achei que foi uma aula aqui. Se você se sentiu incentivado, compartilha aí. Você está começando um negócio, escreve pra gente aí, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Se inscreve no canal, tem uma galera que não tá inscrita, hein, Thalita? O pessoal assiste, mas não se inscreve. Tem que se inscrever. Tem que se inscrever pro canal girar, galera. Exatamente. E você tem um podcast, né? Pra fechar, fala aí, como é que vai ser? Vai lançar? Lança agora, a gente vai lançar nessa semana. Se chama Podcast Empreende Rio. Que legal. E vocês já estão convidadíssimas. Eu vou ter que, na verdade, fazer o inverso. Geralmente eu recebo uma pessoa. E vocês eu quero receber juntas. Ah, lá, legal. Mó prazer. Bacana. E é um podcast que fala... É o que eu faço no evento. É o podcast que eu quero trazer os convidados. Vocês já estão convidados para o próximo. E esse evento, ele aconteceu mês passado? Vai acontecer novamente? A ideia é fazer de 2 em 2 meses. Bacana. Né? E a gente aumentar cada vez mais os painéis. Então, o próximo evento a gente vai ter painel. Todos os que a gente teve, e vamos ter painel de empreendedorismo de comunidade, vamos ter painel de startups, painel de empreendedorismo de esportes, de atletas. Legal. Então, a gente quer cada vez mais mostrar para a sociedade que todos são empreendedores e que todos devem ter uma mentalidade empreendedora, como prestadores de serviço, como profissionais liberais, dentro da família, gerando uma boa experiência para a família, para os filhos, entendendo os sinais, se atualizando, se inovando. Então, a ideia é crescer ainda mais os painéis e dia 29 de agosto
a gente faz o próximo Empreende Rio. 29 de legal. agosto, então, Empreende Botar na Rio. agenda. Estaremos lá, Coloca né? na agenda Estaremos lá. aí. Muito Isso aí. legal, no Jockey. Parabéns. Estarão palestrando, tá? Ah, também? Com Com o maior certeza. prazer. Com Gente, que certeza. máximo. E ó, queria me colocar à disposição para palestrar no seu instituto para ajudar, porque a gente, quando compartilha conhecimento, todo mundo cresce junto. Não, Perfeito. Já tá o João certo. já sabe Prazer. também que eu estou à disposição Já. aí para o que for. Parabéns pelo seu trabalho. Você falou sobre o seu poder, mas como eu falei, as pessoas têm dificuldade, mas você tem N poderes, né? Desde que você começou, né? Você mostrou ali criança que você tinha um poder e você foi crescendo e a gente tem poderes em todos os nichos da sociedade. A gente tem o poder da líder comunitária, a gente tem o poder da enfermeira, a gente tem o poder de um CEO de uma empresa. Então, eu acho que é bacana a gente reunir aqui. Eu tenho certeza que a galera vai adorar esse episódio. Deixa aqui, qual é o seu poder? Semana que vem a gente está de volta, às 5 horas da tarde, sempre ao vivo. João, muito obrigada. Prazer te Obrigada, receber. João. Valeu. Amei. Até a próxima. Tchau, tchau.